Quero saudar a todos na paz do Senhor. Neste momento vão estar cantando hinos, louvores a Deus. Que Deus possa falar ao seu coração através desse louvor. Amém? Antes quero ler o versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, a importância que Deus dá para nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então eu quero cantar um hino assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele algo importante é você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele algo importante é você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Amém? Você tem um valor. Está louvando o hino assim: renova-me, Senhor Jesus. Quero ler um versículo em Isaías 40, 31. Que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus possa te renovar nesse momento. Amém? Cante comigo. Quero ser
nesse momento, por favor. Deus possa estar renovando tuas forças, como diz Isaías, capítulo 40, 31. Mas que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Deus abençoe. Nessa noite nós vamos começar com uma pergunta. O que é adoração? O que significa essa palavra que é tão falada nas nossas igrejas, nos nossos cultos? O que será, qual o real sentido dela? E adoração é uma palavra que é muito comum no nosso vocabulário, até mesmo no nosso dia a dia. Por exemplo, muitas pessoas dizem, eu adoro morango, expressando um gosto, expressando que gostam muito de morango. Outras pessoas dizem que, eu adoro assistir um filme, também expressando um gosto, alguma coisa que a pessoa gosta muito de fazer. Mas será que esse é o real sentido? É isso que Deus expressa quando diz que nós devemos o adorar? Em João 4:23 diz assim, diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus procura pessoas que estejam o adorando, estejam fazendo isso, porque Deus nos criou para que o adorássemos. Existem dois termos que são usados para adoração, os dois principais. Um tem a ideia de servir, de trabalhar, de serviço a Deus, e o outro tem a ideia de se curvar, de se prostrar. Então a adoração ela tem a esfera do serviço e a esfera da reverência, a esfera do prestar culto. E na nossa série nós vamos ver a adoração em 3 ramos diferentes. O primeiro seria a nossa família, depois nossa igreja e finalmente a adoração individual que cada um tem que prestar ao Senhor. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15 diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agradar servir o Senhor, escolham hoje quem irão servir. Se os deuses dos antepassados serviram além do Eufrates, os deuses dos amorreus, ou cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo de Israel foi escravo no Egito durante mais ou menos 400 anos. Depois desse tempo, Deus envia Moisés para libertar o povo. O povo sai do Egito de uma forma milagrosa. De início, Faraó não queria deixar que eles fossem, mas Deus envia as 10 pragas. E finalmente Faraó libera para que eles vão em viagem. E uma viagem que demoraria 11 dias do Egito até a terra de Canaã demora 40 anos por causa da desobediência do povo, do coração duro, do coração obstinado. O povo passa 40 anos no deserto, vagando, e toda aquela geração, Saulo, Josué e Caleb, acabam morrendo no deserto. Quando essa geração acaba de morrer, o povo se prepara para entrar na terra de Canaã. Moisés ele não pôde entrar na terra de Canaã, não pôde entrar na terra prometida naquele momento. Então Deus levanta Josué como alguém para estar guiando o povo. O povo entra na terra de Canaã, consegue tomar posse, e aqui Josué já está no final de tudo isso, orientando o povo a permanecer firme no Senhor. E ele diz, o que vocês querem servir? Os deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, que eram os deuses que os pais de Abraão serviam, lá longe. Vocês querem servir os deuses do Egito, onde vocês foram cativos? Vocês querem servir os deuses das nações que estão agora na terra de Canaã? Ou vocês querem servir ao Senhor? Ele fala, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E uma das coisas que nós aprendemos é que as coisas do passado não podem dominar a nossa família. O versículo 14 diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade.
Joguem fora os deuses dos antepassados, que seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Então ele diz para pegar esses deuses antigos, esses deuses que o povo havia adorado antigamente, e lançar fora. Porque esses deuses representavam uma cultura anti-Deus, coisas que tinham sido trazidas de antigamente, mas que desagradavam o Senhor. Simbolizavam a velha vida do povo, tanto antes do Senhor se revelar a Abraão, como também o povo como escravo no Egito. Eles não poderiam se sujeitar a essas atividades, deveriam servir ao Senhor. Deus no Egito, ele manda as pragas para afrontar os deuses. Então cada praga afrontou um deus. Quando ele transforma a água em sangue, ele afronta o deus no Nilo, o Rapi. Existia um deus que era o deus do Nilo, então Deus afronta naquele momento. Quando Deus manda os gafanhotos, ele afronta o deus do ar, Sebec, que era um deus inseto. Então ele mostra que o Senhor era mais poderoso que esse deus. E quando Deus manda a escuridão, ele afronta o deus do sol, Ra, que era o maior deus dos egípcios. Então Deus está falando que ele é mais poderoso, que ele é mais forte. Tem muita gente que fica apegada às tradições de uma forma excessiva, de uma forma muito firme, que o impede de seguir, que o impede de ir para frente. Existe uma história de uma senhora que ela só comprava bife de 10 centímetros. Ela chegava no açougue e pedia: eu quero bife, mas eu quero que você corte de 10 centímetros para mim. E toda a vida aquilo. Um dia sua filha perguntou: mas por que você sempre faz bife de 10 centímetros? Ela diz: não sei, minha mãe sempre fez assim. E foram buscar a mãe dela e perguntaram: mas por que a senhora faz bife de 10 centímetros? Não sei, minha mãe sempre fazia assim. Então foram na avó procurar saber por que sempre bife de 10 centímetros. Chegaram, perguntaram, e a avó falou: é porque na minha época só tinha uma frigideirazinha pequena, então só cabia um bife de 10 centímetros, por isso que eu pedia para o açougueiro sempre cortar. E isso foi algo que fazia sentido para a época dela, só que depois, com o passar do tempo, não precisava mais. Mas isso foi replicado, isso foi trazido como verdade. Sempre tinha que ser o bife de 10 centímetros. Eu acho que nós temos que olhar para trás e aprender, sim. O passado nos traz muitas lições. E todos somos produtos de algum lugar. Nós hoje somos formados porque os nossos pais ensinaram, recebemos educação na escola, nossas amizades. Tudo isso contribuiu para que nós sejamos quem somos hoje. Mas existem muitas pessoas que pegam a mala dos seus pais, pegam toda aquela carga e querem trazer para a família atual. Querem ser uma réplica. Existem coisas que nós temos que alinhar, temos coisas que nós precisamos ver o que é bom e o que não é. Porque os nossos pais, eles têm coisas boas e coisas ruins, coisas que são legais e coisas que não são. Nós temos que reter o que é válido. Não podemos ficar apegado às práticas só porque eles faziam. Isso pode ser muito danoso para a nossa família atual. Nós temos que deixar algumas práticas, algumas coisas de lado e buscar uma nova estrutura para a nossa família, uma estrutura que se adeque a ela. Porque quando nós construímos uma família, são dois mundos que vão se juntar. São duas culturas, dois jeitos de ser, dois jeitos de agir. Às vezes nas coisas bobas, nas coisas pequenas do dia a dia, nós vamos ter que nos alinhar. Nós precisamos pegar esses conceitos antigos e colocar dentro do filtro da palavra de Deus, ver aquilo que é bom e aquilo que não é, ver o que é válido e o que não é. Não podemos pegar toda a mala simplesmente e jogar, dizer: não, vai ser assim porque sempre foi assim na minha família. Não, nós vamos construir uma nova família. Timothy Keller, um grande escritor americano, ele diz que nós vamos pegar um relacionamento e vamos construí-lo, vamos estar trabalhando nele e formar o nosso relacionamento, formar o nosso casamento. Então forme a sua família, use a fundação que você recebeu, mas não tente fazer uma casa totalmente igual. Se adeque, veja o que é bom, veja o que é válido, veja o que faz parte. Não tente construir uma casa igual à casa dos seus pais, e sim construa uma casa junto com seu marido, com a sua esposa, uma casa que tenha a cara de vocês dois.
Vamos usar o que aprendemos como base dos nossos pais, mas não podemos simplesmente replicar. Eles têm coisas boas para passarem para a gente, mas nem sempre acertavam em tudo. Tem coisas que a gente pode fazer diferente, a gente pode melhorar, a gente pode prosseguir. Por isso nós temos que fazer um filtro na nossa bagagem. Eu e Dalit, quando nós viemos para cá, a gente tinha muita mala mesmo, e não conseguíamos trazer tudo, porque a gente vinha de ônibus, não tinha como, era muita coisa, a gente nem conseguia carregar. Então o que nós fizemos? Tivemos que abrir todas as malas e ver aquilo que dava para trazer e aquilo que não dava. O que dava para trazer nós trouxemos, o que não dava a gente teve que desfazer, a gente teve que deixar lá, dar para alguém. O que quero dizer com isso? Todos nós chegamos com bagagens do nosso relacionamento, no nosso casamento. Nós temos que abrir a bagagem e ver o que dá para trazer para o nosso relacionamento e ver o que não dá para trazer. O que não dá para trazer nós temos que deixar. Não podemos simplesmente segurar, porque sempre foi assim. Não viva apegado simplesmente às coisas, mas construa. Não tente fazer com que o seu cônjuge seja igual ao seu pai, igual à sua mãe, e sim construa. Não fica apegado às velhas práticas, mas sim construa uma nova família dentro daquilo que você tem, dentro do que o seu cônjuge pode oferecer. Também não podemos ficar apegados aos padrões errados da cultura ao nosso redor. No versículo 15 diz assim: ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Então, quando o povo entrou em Canaã, já tinha um povo vivendo ali. Quando o povo de Israel chega na terra prometida, tinha um povo. E era um povo muito mau, um povo muito perverso. Era um povo idólatra, era um povo cruel. Para vocês terem uma ideia, eles queimavam crianças como sacrifícios aos seus deuses. A prostituição era algo muito comum, e a prostituição era uma forma de adorar aqueles deuses. Então os deuses eram extremamente sexuais, uma coisa muito pervertida. Israel não podia fazer parte disso. Eles não poderiam agregar aquela cultura que estava ao seu redor. Hoje nós não temos aquelas mesmas práticas em nosso país, práticas de sacrifício de criança, aquela coisa toda. Mas hoje temos coisas na cultura que são ruins. Tem coisas que nós precisamos filtrar. Nem tudo que está aí fora é bom, tem que ser aplicado em nossa família, em nossa vida. Não estou dizendo, irmão, que toda a cultura, tudo que está aí fora é ruim. Tem coisas que são muito boas, tem coisas que nós podemos utilizar, até porque nós fazemos parte dessa cultura, está dentro da gente. Mas tem coisas que nós temos que avaliar, ver bem, filtrar. Uma dessas coisas que existe muito na cultura hoje é o hedonismo. Que palavra é essa, pastor? O que é hedonismo? Hedonismo quer dizer que as pessoas elas estão buscando simplesmente o seu prazer. Elas vivem motivadas pelo prazer. O prazer acima de todo custo, o prazer acima de todos. O prazer é a marca, é o alvo principal, se torna um Deus. As pessoas vivem em torno do prazer. Isso pode até soar bonito como frase de o que importa é você ser feliz. Mas o fato é que essa frase está recheada de verdades obscuras por trás, coisas que são muito ruins. Porque, por exemplo, a pessoa, para ser feliz, muitas vezes ela deixa um casamento simplesmente porque ela acha que não está bom, ela acha que tem que ser diferente. Ela destrói uma aliança sagrada por causa que ela quer ser feliz. Ela quer ser feliz. As pessoas passam por cima de tudo, deixam relacionamentos, destroem em busca do prazer. E isso não pode fazer parte da nossa família. Outra coisa que está muito aí fora é o individualismo. O que é isso? É cada um quer viver para si, cada um no seu mundo. Não vivemos mais em família, não temos essa coisa mais... a nossa família é cada um achando-se, tentando puxar a sardinha para o seu lado. Cada um tentando buscar o bem próprio. E isso gera uma falta de compaixão, uma falta de empatia, uma falta de amor ao próximo, porque eu me importo somente comigo. E isso tem entrado em nossas famílias, irmãos. Isso mesmo que de forma sutil, muitas vezes entra em nossas famílias. Muitas vezes nós vivemos debaixo do mesmo teto, compartilhamos o leito, compartilhamos refeições, mas não compartilhamos sentimentos, não compartilhamos sonhos. Cada um vive o seu ideal, o seu mundo. Não vivemos em unidade, mas cada um tenta viver por si próprio dentro do mesmo lar. Não compartilhamos nossa vida, cada um vive uma vida particular, uma vida sozinho, mesmo que dentro do mesmo teto. Às vezes não se sentam para comer juntos,
às vezes não passam tempo em família, não passam atividade de lazer, não fazem algo do tipo, isso lá na frente pode prejudicar, porque a gente perde o contato. E família tem que viver em unidade, tem que viver em união, tem que viver em amor, tem que estar junto, tem que estar junto. A família muitas vezes tem deixado de lado. Existe uma cultura, seja consciente ou não, para a destruição dessa instituição sagrada. A família tem sido minada, a família tem sido destruída, a família tem sido bombardeada diariamente. E aí a família, irmãos, é a base da sociedade. A família é a base da igreja. O plano redentor do Senhor também se baseia em famílias. Abraão, Deus disse para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então a família é algo maravilhoso. A família é algo lindo. E hoje em dia os pais estão perdendo a autoridade. Os pais estão perdendo a autoridade. Os filhos são instigados a não ouvirem, não escutarem o pai, tomarem suas decisões sem consultar, sem ouvir, sem amar, sem respeitar. Já não existe uma busca por preservar valores, por preservar a fidelidade no casamento, preservar essa instituição. Isso tem sido demolido. E isso pode ser muito ruim. Nossa família, ela pode ser influenciada. E será que ela tem sido influenciada por essa cultura moderna? Podem existir muitas práticas dessa era que são destrutivas e que estamos pegando. Estamos trazendo para dentro de si. Será que você consegue identificar alguma delas em sua família? Será que cada um tem vivido para si e as pessoas têm buscado só o prazer? Ou qualquer outra coisa? Existem vários deuses nessa cultura. Várias coisas que são contra o Senhor. Precisamos ter os olhos vigilantes e tomar as melhores decisões. Até porque a base da família deve ser a adoração ao Senhor, irmãos. Nós somos criados para adorar a Deus. E a nossa família é o plano de Deus para que Ele seja adorado. Versículo 15. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué disse que independente do que o resto do povo faria ao seu redor, ele serviria ao Senhor. Ele estaria comprometido com o reino de Deus. Estaria comprometido em adorar, em louvar, em servir, em obedecer ao Senhor. Josué não tinha como entrar no coração dos vizinhos e obrigá-los a servir a Deus. Não tinha como chegar na mente do povo e mudar, apertar uma chavinha. Mas ele poderia guiar a sua família. Ele poderia se esforçar para isso, ele poderia lutar para isso. E ele, como líder forte, líder grande que era, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele chama a responsabilidade para si e fala: não, nós serviremos ao Senhor. Muitas vezes nós tentamos arrumar a nossa família de vários jeitos. Buscamos conselhos e tudo mais, que são válidos, são bons. Nós precisamos de pessoas experientes para estarem andando com a gente, nos ajudando. Mas tudo isso tem que partir de um foco no Senhor. Tudo isso tem que vir da adoração no Senhor. A adoração ao Senhor precisa ser a base de tudo. Tem que ser o alicerce de tudo. A única forma verdadeiramente eficaz de alinhar essa família é colocando o Senhor no centro disso. Nós, homens, somos sacerdotes do lar. Nós precisamos chamar a responsabilidade para nós. O que Josué fala? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele chama a responsabilidade para ele. Ele diz: não, vamos lá, vamos servir. Cabe a nós guiar a nossa família nos caminhos do Senhor. Nossos filhos precisam ver a gente como referencial. Nós precisamos chamar o pessoal para orar, para ir para a igreja, para praticar as coisas boas, para corrigir. Nós temos que ter voz ativa em nosso lar. Precisamos chamar a responsabilidade. As mulheres precisam ser auxiliadoras. Precisam dar todo aquele apoio, todo aquele amparo, todo aquele amor, aquele incentivo. Estar junto. Sendo aquele contrapeso, aquela base forte para a família. A palavra diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Os filhos precisam estar ouvindo, obedecendo aos pais, honrando a autoridade que Deus tem colocado sobre sua vida. Porque os pais são autoridade do Senhor, são bênção do Senhor. Então o respeito e a honra devem estar sempre existindo. Tem que estar ali firme. Isso vai ser bom para a gente.
Nossas famílias inteiras precisam estar dedicadas ao Senhor, totalmente prostradas ao Senhor. Mas como que nós podemos fazer isso na prática, irmãos? Uma forma prática de fazer isso. Uma das formas de começar isso, irmãos, é marcando um culto doméstico. Eu sei que os irmãos são atarefados, corrido, a vida de trabalho, cuidar de filhos e tudo. Eu entendo isso. Mas eu entendo que é importante a gente tirar pelo menos um tempo na semana, se reunir como família e adorar o Senhor. Eu vou trazer um roteiro de culto doméstico e você pode estar marcando um dia por semana, 20 minutos. Não é 1 hora, 2 horas, é 20 minutos. Com 20 minutos você já começa a prática de louvar e adorar o Senhor na sua família, de estar colocando isso como uma das prioridades da sua vida. Porque não adianta a gente querer começar também com coisas mirabolantes. Temos que começar um passo de cada vez, devagarzinho, dentro da nossa limitação, dentro das nossas possibilidades. Então faça um culto doméstico uma vez por semana. Com 5 minutos, faça um louvor, cante um louvor. Escolha um louvor, coloca ali para tocar no celular, cante com família. Se alguém souber tocar violão, toca um violão. Mas louve ao Senhor. Em seguida, escolha um texto da Bíblia e leia mais 5 minutos. Leia esse texto, leia 1 ou 2 vezes. Pense um pouco nele. E com mais 5 minutos, converse sobre o texto. O que ele está dizendo? Por que ele falou isso? O que isso significa? Como é que nós podemos colocar isso na prática? E por último, faça um momento de oração ao Senhor. Ore. Coloque seus pedidos, pergunte se alguém tem algum pedido. Às vezes os filhos têm uma prova na semana, às vezes o pai está difícil no trabalho, a mãe também tem um pedido de oração. Ore. Peçam ao Senhor sobre alguma coisa. Ore como família. 20 minutos vocês podem começar um culto ao Senhor durante a semana na sua casa. Outra coisa também é que vocês podem incentivar vir aos cultos na igreja. Nós sabemos que os cultos deram uma parada, mas já estão praticamente normais, a gente já está podendo estar vindo, adorando. Então, incentivem, venham com a sua família. Nós sabemos que as crianças ainda não podem estar vindo direito, mas se você não pode estar vindo, incentive seu filho. Nós temos sentido a falta dos jovens no final de semana. Então incentive a vir à igreja, a participar do culto. Faça isso. Se você não pode vir, incentive. E tome a iniciativa de vir à igreja. Seus filhos vão estar olhando. Isso vai ser bênção para a tua vida. Eu tive a infeliz experiência de presenciar, não foi aqui, mas uma filha e um dia queriam ir para a igreja e a mãe incentivava a ficar em casa. Não vão, vocês estão muito cansados, não, fica descansando, vai não. Não queria que eles fossem no culto de jovens, 1 hora no sábado à noite. Não era nada pesado, não era nada difícil, mas ficar, não, vocês estão cansados. Ficaram em casa fazendo 1000 e outras coisas, mas não podia ir na igreja. E depois, essa mesma senhora, ela reclamava que não tinha nada na igreja, não tinha nada para os jovens. E é uma coisa complicada, porque não via a filha e o genro não viam um referencial. Não conseguiam ver nela alguma coisa que disse, nós temos que ir para a igreja. Pelo contrário, havia um desincentivo, um desencorajamento. Isso não pode acontecer na nossa vida. E outra coisa também é que façam coisas em família. Isso agrada ao Senhor. Deus é glorificado quando a família vai na igreja toda junta, mas também é glorificado quando assiste um filme junto. Porque nós precisamos ter atividades de lazer em família, irmãos. Às vezes parar tudo, estourar uma pipoca e botar um filme na Netflix e assistir em família. Tem esses momentos. Nós precisamos ter momentos de lazer em família, onde a gente para como família, tem junto esses momentos de comunhão. Isso vai ser muito bom. Isso vai ser muito edificante. Isso vai nos ajudar a estar alinhados um com o outro. E também faz parte, porque tudo que nós fazemos é de adoração ao Senhor. E cuidar bem da nossa família é uma forma de adorar e louvar ao Senhor. Como eu falei no começo, a adoração ela tem esse sentido de se prostrar, de reverência, mas também tem um sentido de servir, de trabalhar para o Senhor. E a nossa família é bênção do Senhor, dada pelo Senhor para nós. Então nós temos que cuidar bem
dela, cuidar bem do espiritual dela, suprir tudo que ela precisa, nos esforçar para isso, cuidar do emocional, ver como a nossa esposa está, ver como o nosso marido está, ver as lutas que estão enfrentando, estar junto, estar compreendendo, estar tentando entender, incentivando. Nossa voz não pode ser uma voz somente de crítica, mas tem que ser uma voz de incentivo, tem que ser uma voz de estar junto, uma voz de vamos lá, vamos conseguir, de tentar compreender e colocar o Senhor no meio de tudo. As nossas famílias serão fortes quando o Senhor for o centro das nossas famílias. Ele tem que estar direcionando tudo, tem que estar controlando tudo e ser o centro da adoração, o motivo que move as nossas famílias a seguirem em frente. Senhor, nós pedimos força, pedimos direção, que a Tua graça e o Teu amor venham superabundando em nossas vidas, nos fazendo cada dia mais tementes Teu Senhor, cada dia com mais paixão e amor pela Tua obra, pelo Teu reino, pela Tua palavra, pela pessoa do Senhor. Guia nossas famílias, alinha tudo que precisa, que Satanás não tenha vez, não tenha lugar, mas que a Tua graça e o Teu amor estejam sendo derramados cada dia mais nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa sociedade. Guia-nos, Senhor, para fazer famílias conforme a Tua vontade, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito repousem sobre vocês, em nome de Jesus.